Fala, meus alunos, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha eu aqui mais uma vez, retornando aqui ao canal para voltar às nossas aulas, nossas queridas aulas, e eu sei que vocês estavam com saudade, eu também estava com saudade de vocês. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês que estão aí no canal, vocês que chegaram agora, obrigado aí por estarem aqui conosco. É sempre um prazer estar aqui com vocês, é uma honra ter vocês como meus alunos. É sempre legal saber que tem pessoas que realmente querem aprender e vamos que vamos, né? Dessa vez, como vocês já viram aí na thumb, vai ser um novo módulo, vai ser um módulo de percepção visual, observação, usando o método de Beth Edwards, que é o do Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, esse livrinho aqui maravilhoso. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo dele. E fazendo uma singela homenagem aqui ao criador do Dragon Ball, que no dia 8 agora de março ele acabou deixando a gente. O cara é um mangaka fantástico, assim. Eu não sou um assíduo, aquele fã assíduo do Dragon Ball, nem do mangá, nem do anime, mas eu gosto muito, eu gosto dos personagens, conheço alguns, eu não conheço toda a obra dele, mas eu sei que ele influenciou muitos outros artistas e gosto de anime, gosto de mangá, já li muitos mangás, já assisti muito anime, então é uma pequena, simples e justa homenagem a ele, somente eu, para só fazer essa recordação aqui para ele e vamos começar as aulas. Roda a vinheta aí e bora começar. Pronto, galera. Então, é o seguinte. Essas aulas aqui, elas vão ser baseadas exatamente neste livro aqui, que esse livro é fantástico. Eu consegui esse livro há muitos anos atrás, quando eu estava dando aula de desenho ainda. Um aluno me apresentou, não lembro quem foi realmente o aluno que me apresentou esse livro, mas é o livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, de Beth Edwards. Talvez se você não conhece, você deve pensar, pô, o cara vai botar um lápis do lado direito da cabeça e vai desenhar? Não, não é isso. Veja bem, é simplesmente fazer com que nós, estudantes de desenho, de artes, tenhamos uma boa percepção, uma boa observação. Bom, assim, eu voltei a ler o livro, que eu vou começar as aulas com vocês aqui. Vou trabalhar alguns exercícios nessa primeira aula, alguns exercícios iniciais, mas eu vou ver se eu gravo já de primeira logo umas 3 aulas e aí eu só separo e vou jogando para vocês. E aí ao longo do processo de reler o livro, eu vou trabalhando com as atividades com vocês aqui para que vocês venham a melhorar a percepção visual de vocês. Esse módulo daqui, ele vai ser todo em cima do livro de Beth Edwards. Eu vou tentar fazer o máximo possível para transcrever todas essas atividades que ela trabalha aqui. Se eu não me engano, são entre 8 a 10, 9 atividades, entre aspas, né? Vou botar assim, 9 atividades, porque tem muito mais assim nas entrelinhas, tem muito mais coisa até que ela pede para a gente exercitar, mas são 9 tipos de exercícios, porque eu não terminei de ler o livro novamente. Eu li esse livro há muito tempo atrás, na época em que eu comecei a dar aula de desenho, isso já tem mais de 20 anos, e eu queria, na verdade, retornar às aulas de desenho aqui com vocês, utilizando, na verdade, o que eu fiz? Eu fiz um módulo de desenho de perspectiva artística, que vocês já conhecem, está aí no canal, tem uma playlist aí só dele. Comecei um outro módulo que esse é mais solto, eu acho interessante, eu não vou parar ele, que é o dos aulões, em que eu trabalho um exercício em específico, eu pego um motivo em específico, e desse motivo eu vou trabalhar, tentar destrinchar ao máximo, para fazer com que a gente consiga representar ele, desenhar ele de uma maneira mais natural, rápida e fácil, entendendo a estrutura, utilizando a estrutura em cima daquele motivo. Beleza. Aí eu trabalhei, se não me engano, foi árvores, pássaros, árvores, se não me engano, só esses dois nesse módulo. Teve mais um, acho que não, só esses dois. Mas eu vou fazer mais, não se preocupem não. Esse módulo ele não para, ele é infinito. À medida que vocês forem até me dando ideia também do que é que vocês querem fazer, eu vou lá e trabalho um aulão só com aquele motivo, beleza. Porém, eu fiquei com a vontade de fazer o seguinte, tem um módulo de perspectiva artística. E eu sei que é necessário não somente esse entendimento de você estruturar o que você quer fazer, mas o entendimento de você conseguir ver
e enxergar aquilo que você está vendo e transcrever ao papel. Esse processo daí é um processo em que ela aborda muito bem, que a professora Beth Edwards, ela trabalha em tradução, é uma tradução longa, eu já terminei essa primeira parte, o primeiro capítulo todo dele, do livro. Na verdade, estou no 4º capítulo já, onde ela começa já as atividades, que é o seguinte, que ela fala sobre a transcrição do entendimento da modalidade do lado E ao lado D. Eu vou explicar isso para vocês ao longo dessa aula, que eu vou explicar tudo. Bom, a primeira coisa, mais uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, é o seguinte, que eu dei uma pesquisada rápida agora, antes de começar a gravar essa aula, e eu percebi que tem realmente já professores que trabalham com esse método aqui no YouTube. Porém, aí eu digo a vocês o seguinte, não tem problema nenhum. Se vocês já fizeram exercício e quiserem tornar a fazer exercício, porque cada professor tem o seu método. Eu vou tentar trabalhar em cima exatamente dos exercícios do livro que a professora Beth Edwards ela trabalha aqui com os alunos. Se você já viu esse exercício em outro local e quiser repetir aqui, não tem problema nenhum, sinta-se à vontade, porque é bom. Conhecimento sempre é bom, nunca é demais. Para mim, esse é o meu pensamento, conhecimento nunca é demais. Se você não conhece e está tendo aqui o primeiro contato, assim, é muito legal esse trabalho aqui dela. Por que ele é legal? Por que eu estou explicando isso? Aí eu fecho o parênteses e volto. Eu queria começar esse módulo aqui com as aulas de desenho de observação. Por quê? Porque basicamente, eu comecei também as minhas aulas de desenho, como professor de desenho, ensinando alunos a ingressarem na Escola de Belas Artes, aqui da UFBA, da Universidade Federal aqui da Bahia. E eu lembro que existe algumas... tem alguns pontos específicos para que você consiga ingressar na universidade. E esse desenho de observação ele é muito importante, porque a escola, mesmo você sabendo que lá você vai aprender o método acadêmico, a escola ela pede que você tenha um pouco ou o mínimo possível do que seria esse entendimento acadêmico para você passar isso ao seu desenho, para que o professor, quando vá analisar ou pontuar o seu desenho, ele já observe se você tem ou não um pouco desse contato com o desenho acadêmico. E esse desenho acadêmico nada mais é que são 2 desenhos, na verdade. A prova da Universidade Federal trabalha com 2 desenhos aqui, com 2 trabalhos aqui, na segunda etapa. Se não me engano, 3. Tem 3. É uma prova de redação, uma prova de desenho de observação e uma prova de desenho de criação. A prova de redação ela tem um tema específico, aí você vai lá, você vai transcrever o que você entende a respeito daquele tema. A prova de observação você trabalha um horário, se eu não me engano, a de redação é um dia na semana, a de desenho de criação e observação é um outro dia, os 2 juntos. Um desenho pela manhã, um pela tarde. O desenho que você faz de observação, você tem que ter uma noção de centralização, de proporcionalidade em relação à área que você está trabalhando, aquela área que você vai representar, isso é importante. Então, e a fidelidade do que você está vendo, transcrevendo isso para o papel. Então, nesse momento em que você está observando o motivo, você tem que trazer ele para o papel de maneira centralizada e proporcional a esta área de trabalho, que lá eles lhe dão um papel, tem uma dimensão, se eu não me engano é o tamanho A2, para cada um dos 2 desenhos. Você tem que trazer o melhor que você pode, você tem que conseguir realmente, claro que dentro ali daquele momento de pressão, você tem só algumas horas, são 4 horas, se não me engano, para o desenho de observação, 3 horas para o desenho de criação. Então você tem que trazer com pressão ali, com todos aqueles alunos ali também desenhando. Você tem um motivo que não é um motivo fácil, que na maioria das vezes é um motivo muito geométrico mesmo, com áreas vazadas, com curvas, com ângulos, e realmente é algo bem difícil de se fazer. Lembro que os professores dizem assim, alguns professores dizem, se você não quiser sombrear, não sombreie. Não dê a volumetria, não represente sombra, porque isso acaba manchando o seu desenho, acaba tirando a construção do desenho. Por outro lado, também você já acaba perdendo esses pontos, o ponto que seria no peso da volumetria e da naturalidade em relação ao plano, que seria a sombra, a projeção de sombra ali. Mas eles querem que você traga fielmente o que você vê em termos de ângulo, de linha de construção. Então, eu pensei assim, eu vou trabalhar desenho de observação com os alunos, por quê? Porque eu queria que esse módulo fosse para quem fosse fazer não somente a prova do vestibular, mas para quem quisesse
é ter uma noção do que é esse desenho acadêmico, do que é esse entendimento de você olhar. Sabe quando você vê um artista, um estudante de desenho, colocando o lápis à frente, fecha um olho, coloca um lápis, junta os dois, você tem esses eixos aqui, um eixo vertical, um eixo horizontal, e você começa a trazer isso aqui para o papel. Era isso que eu queria fazer com vocês agora. Porém, pensando com calma e voltando a dar uma olhada no livro de Beth Edwards, esse livro maravilhoso, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, eu percebi que antes disso daí seria bem mais interessante se eu trabalhasse com você aqui, estudante que gosta de desenhar, que já tem uma noção de desenho, trabalhar com você como fazer você assim, de maneira mais... como é que eu poderia dizer? Qual é a palavra certa? Eu não estou conseguindo pensar agora, mas é assim, é porque esse livro aqui ele é fantástico. A premissa desse livro é o seguinte, é você que não desenha nada, você que diz assim, poxa, eu gosto de desenhar, mas eu não consigo desenhar uma anatomia humana, eu não consigo desenhar um rosto. É para você chegar a esse nível de conseguir desenhar um rosto, ou seja, em outras palavras, esse livro vai fazer você desenhar bem. Vai fazer você desenhar bem. Escrevam essa frase que eu estou dizendo agora para vocês aí. Este livro daqui, o método de Beth Edwards, os exercícios que ela passa e que eu vou tentar transcrever aqui para vocês agora com essas aulas, vai fazer com que você, estudante de arte, estudante de desenho, que diz assim, poxa, eu quero aprender a desenhar, vai fazer com que você realmente agora consiga entender o que você olha e trazer de maneira muito fácil para o papel. Pronto, ponto. É exatamente isso aí. Então, assim, aí eu vou falar um pouco sobre a introdução do livro, antes de a gente começar a desenhar de fato, e pedir para que vocês peguem o material e comecem a fazer. O material ele é bem básico, inicialmente aqui você pode trabalhar com papel A4, mesmo ofício, ou pode ser um papel A3, não tem problema nenhum. Lápis, ela trabalha aqui com dois tipos de lápis, ela fala assim, ó, material lápis, borracha, papel. A borracha qualquer, e os lápis ela fala do número 2 e um 4B, porque ele é macio, vai se desprender fácil no papel, você vai ter um pouco de volumetria no traço, de um pouco de profundidade, você vai trabalhar com sombra, então um 4B resolve. Porém, se você quiser trabalhar com mais lápis, não tem problema nenhum. Eu indico 3 lápis logo de início, que seria um HB, um 4B, um 3B e um 4B, estão ótimos. Borracha e papel. Papel pode ser A4, pode ser A3. Para o formato aqui das aulas, para eu colocar o celular aqui e filmar eu desenhando, eu vou usar o papel, provavelmente vou usar o papel A4. Vou fazer os estudos, mas vocês podem fazer esses estudos não só no papel A4 como A3, sem problema nenhum. Bom, algumas curiosidades sobre o que vamos trabalhar aqui com essas aulas. Essa aula ela é muito importante, essa aula ela é assim, é um abrir de portas, de dizer, pô, um start diferente na mente de vocês. Por quê? Nas primeiras aulas que eu trabalhei com vocês aqui, no primeiro módulo que eu trabalhei com vocês, ele também é um módulo muito importante. Porém, eu acho que esse daqui ele vem primeiro que o outro. Aí você diz assim, pô, por que você não trabalhou isso antes? Bom, eu não trabalhei isso antes porque, no meu pensamento, vocês que estão aqui, que estão assistindo as aulas aqui no canal, eu imagino que vocês já têm uma noção do desenho e vocês queriam entender qual era o meu objetivo. Passar para vocês algo realmente diferenciado e fizesse com que vocês entendessem de maneira geométrica, estrutural, o que vocês olham, observam e quer representar. Em outras palavras, o módulo que eu trabalhei de perspectiva artística, ele seria a continuação do desenho, desse módulo que a gente vai trabalhar aqui agora, que é o desenho de observação. Por quê? Porque você primeiro, você desenha, você observa, você olha o que está ao seu redor, você consegue reproduzir isso, e uma vez você reproduzindo isso, você tem a capacidade de já ter o contato com aquilo. Exemplo, não tem como eu desenhar, sei lá, não tem como eu desenhar um dragão se eu não entender o que seria a representação de um dragão. Claro que tem várias possibilidades de eu representar um dragão. Exemplo, posso representar um dragão de Komodo, que tem hoje em dia, e você encontra um dragão de Komodo ainda. Mas eu posso fazer um dragão desse medieval, um dragão com asas, com a cauda enorme, com esse tipo de dimensão diferente. Então, assim, eu preciso ter esse conhecimento, essa observação, ter já esse contato de visualização para chegar a construir outro criando. Tipo assim, essa é a ideia, né, de criar. Quando eu trabalhei com vocês o módulo de perspectiva artística, era essa a minha ideia, fazer com que você que já desenha comece a criar as coisas. Exemplo, eu gosto de desenhar a paisagem. Sei desenhar uma árvore, sei desenhar uma casa, sei desenhar
uma ponte, um cais, que foi até que eu trabalhei nas aulas de perspectiva artística, mas você diz assim, pô, aí você é aluno, diz assim, poxa, eu não tenho tanto domínio quanto a isso. Então, as minhas aulas de perspectiva artística eram para isso, para fazer com que você estruturasse o que você entende, partindo das formas básicas, né, que seriam, não sei se vocês vão lembrar, mas foi lá, eu trabalhei com o cubo, trabalhei com a pirâmide de base quadrada, trabalhei com o cone, cilindro, esfera, e tinha os troncos, né? Tem o tronco de pirâmide e tronco de cone. Quase que cai aqui. Não cai não. É de madeira, mas qualquer tombinho pode dar um problema. Então é isso. Eu quis trabalhar com vocês as 5 formas básicas, porque a ideia é fazer com que você, uma vez que você pegue, entenda essas formas, entenda completamente como representar elas, e de maneira artística, mas entendendo realmente o que acontece com as linhas auxiliares, dominando a perspectiva, você iria conseguir associar isso a qualquer coisa que você quisesse representar. Essa é a ideia. Esse é um dos pontos de fazer com que você consiga representar bem, você consiga se expressar bem, você como aluno, como artista. Porém, esse primeiro passo também ele é super importante, porque é justamente o ponto inicial de todo desenhista. Por isso que eu não quis trabalhar primeiro o desenho de observação, foi por isso que eu disse assim, pô, todo mundo já desenha, normalmente, esse é o pensamento, se você está aqui, você está começando essas aulas, você já está aqui no canal procurando, você está aqui no YouTube, você está navegando aqui na plataforma procurando aulas de desenho, então você já passou por isso, então eu vou agora ver algo mais estrutural. Essa foi minha ideia. Mas enfim, voltando para o desenho de Beth Edwards. Desenhando com o lado direito do cérebro é um livro muito importante, assim, para mim, na minha formação como professor, porque nele eu comecei a entender o que eu já fazia, e eu sei que muitos de vocês aqui fazem, que é passar a modalidade do entendimento na nossa mente, do que a gente observa do lado esquerdo do cérebro para o lado direito. Beleza? Nesse caso aqui inverso, meu lado esquerdo, lado direito, para vocês ao contrário, mas tudo bem. Que nada mais é que o seguinte, a autora, ela fala, a Beth Edwards, ela fala o seguinte, ó, ela na verdade, ela queria entender como professora, como é que ela conseguia de maneira como é que eu poderia dizer assim, de maneira meu Deus, são palavras que faltam pra gente. Gente, não ligue não, porque tô voltando também pra aula, então a gente acaba meio que se atrapalhando, fica nervoso, é normal. Mas assim, ela queria se expressar de maneira assim, mais correta, como é que ela faz, como é que ela consegue fazer o aluno observar bem algo e transportar aquilo para o papel. Ponto. No início do livro ela fala assim, bom, eu vou fazer com que os meus alunos que não sabem desenhar nada vão chegar a desenhar bem um rosto de uma pessoa, um retrato realista. Eu acho que esse é o ponto assim chave do livro dela. Um retrato realista de uma pessoa. Por que ela entra na anatomia humana? Ela explica isso. Por quê? Porque é muito mais fácil você dizer assim, poxa, eu consigo desenhar uma maçã, eu consigo fazer uma maçã aqui, eu consigo olhar para, sei lá, para um jarro de planta com uma flor, consigo desenhar, mas se uma pessoa parar na minha frente, eu não vou conseguir fazer. Então, esse livro ele trabalha justamente nesse ponto. Por quê? Por que nesse ponto? Porque é muito mais fácil você conseguir dizer que desenha qualquer coisa, mas é muito mais complexo você dizer que consegue desenhar uma pessoa quando você não tem um domínio mais apurado do desenho de observação. E ela refuta isso. Por quê? Porque o desenho de observação, ela diz que uma vez que, e isso é estudado, viu gente? Uma vez que você observa bem algo, independente do que seja, e você consegue visualizar aquilo dali de maneira correta, você consegue transportar a modalidade do cérebro que está observando e entendendo aquilo. Do que é o lado esquerdo, o lado direito. Trazer do lado do que é o lado analítico, é o lado que dá nome às coisas, é o lado que descreve as coisas. Se você conseguir transportar para o lado D, que é o lado direito do cérebro, que é o lado mais, o lado não analítico, não verbal, o lado mais... qual é a palavra que ela usa? Bom, tem várias
tem vários adjetivos para isso daí, mas o importante é que o lado direito ele é o lado mais artístico, é o lado que ele não determina o que é aquilo. O lado esquerdo ele determina a coisa, ele quer determinar, ele quer dizer o que é. Então quando você consegue fazer essa transição de maneira correta, aí sim você consegue entender de maneira artística e trazer qualquer coisa para o papel. Essa é a ideia, esse é o ponto. Então assim, quem está aqui comigo agora, que se você disser assim, poxa, eu não sei desenhar nada, eu quero realmente aprender do zero, pô, perfeito, você está no lugar certo, está no caminho certo. Se você já desenha, se você já consegue desenhar, já tem um nível de desenho, um nível bom de desenho, e você diz assim, poxa, eu quero aprimorar isso aqui, eu quero realmente conseguir observar aquilo e trazer. Lembrando que esse não é o lado esquerdo, é o lado direito, mas que seria, sei lá, o primeiro módulo meu, entre outras palavras. Meu primeiro módulo que eu coloquei aqui completão, com 130 aulas, que é o lado que é o desenho de perspectiva artística, onde você estrutura o que você vê e traz. E, na verdade, a gente vai trabalhar, a gente precisa ver, precisa observar o que você está desenhando, você vai observar aquilo, você vai entender e vai trazer para o papel. Beleza? Enfim, os primeiros capítulos do livro, ela fala sobre essa transcrição, essa passagem de entender o que você faz, o lado analítico. Ela tem até um quadro aqui, deixa eu ver se eu acho o quadro aqui para mostrar a vocês. Tem um quadro aqui que ela fala sobre o que tem no lado direito e no lado esquerdo. Tem um quadro aqui. Aqui, achei. Modalidade E, modalidade D. Modalidade E, lado esquerdo. Ele é verbal, usa palavras para designar, descrever, definir. Analítica. Concebe as coisas passo a passo, componente por componente. Simbólica. Usa símbolos para representar coisas, por exemplo, o desenho do círculo representa um olho. O sinal de mais representa o processo de adição. Abstrata. Seleciona uma pequena parte das informações e usa para representar o todo. Temporal. Marca o tempo colocando as coisas em sequência. Faz primeiro o que vem em primeiro lugar, depois o que vem em segundo lugar, etc. Racional. Tira conclusões baseadas na razão e nos fatos. Digital. Usa números como no ato de contar coisas. Lógica. Tira conclusões baseadas na lógica. Uma coisa segue outra em ordem lógica, como, por exemplo, num teorema matemático ou num argumento bem enunciado. Linear. Pensa em termos de ideias concatenadas, um pensamento seguindo-se diretamente a outro e quase sempre levando a uma conclusão convergente. E a modalidade do lado D é tudo oposto, não verbal, percebe as coisas com o mínimo de conexão com palavras. Sintética, agrupa as coisas para formar um todo, guardem isso na memória, agrupa as coisas para tornar isso um todo. Concreta, concebe cada coisa tal como ela é e no momento. Analógica, vê as semelhanças entre as coisas, compreende relações metafóricas. Não temporal, não tem senso de tempo. Não racional, não precisa basear-se em razão ou fatos, não se apressa a formar julgamentos ou opiniões. Espacial, vê onde as coisas se situam em relação a outras e como as partes se unem para formar um todo. Intuitiva, assimila as coisas aos pulos, muitas vezes à base de amostras incompletas, palpites, pressentimentos ou imagens visuais. E holística, aprende as coisas integralmente de uma só vez, percebe configurações e estruturas globais, o que muitas vezes leva a conclusões divergentes. Percebam, são as diferenças entre o lado E e o lado D, o lado esquerdo e o lado direito. Um lado ele é mais lógico, ele é mais linear, ele é mais descritivo, ele é mais ele é descritivo. O lado D não, o lado D ele é mais completo, ele é não verbal, ele é mais atemporal, ele não pensa no tempo, ele não quer dar nome às coisas, ele não descreve as coisas. Esse é o fundamento básico da ideia do livro. Fazer com que o aluno realmente consiga fazer essa transição do lado esquerdo para o lado direito. Quantas vezes vocês mesmos já não fizeram isso? Tipo assim, alguém pergunta para você consegue desenhar? Não, eu consigo desenhar uma natureza morta, eu consigo desenhar um jarro, um copo, eu consigo desenhar alguma coisa assim mais simples, mas uma anatomia humana eu não consigo fazer.
um retrato realista, eu não consigo fazer. Nesse livro aqui é interessante porque ela quer mostrar que se você consegue observar algo em específico, qualquer coisa é possível sim de se fazer. Beleza? Então vamos aos exercícios. Bom, galera, então começando aqui o desenho, aqui está o livro, né? A gente vai fazer todos os exercícios. Eu consegui esse livro no sebo há muitos anos atrás. Acho que hoje em dia ninguém mais sabe o que é sebo. Vocês não sabem mais o que é sebo. Mas são lojas com livros usados. E aí eu achava legal. Pô, isso aqui é legal. Quero dar uma lida nisso aqui rapidinho com vocês. Pra vocês entenderem como é importante que eu falei em relação ao rosto. Por que rostos? Muitos dos exercícios e sequências de instruções deste livro têm a finalidade de capacitar o aluno a desenhar retratos reconhecíveis. Gostaria de explicar o motivo pelo qual acho que o desenho de retratos é útil aos principiantes do desenho. Grosso modo, todos os desenhos são iguais. Nenhum desenho é mais difícil do que outro. Os mesmos talentos e as mesmas maneiras de ver são necessários para o desenho de arranjos de natureza morta, paisagens, corpo humano, um objeto qualquer, um assunto imaginário e retratos. É tudo a mesma coisa. Vemos o que está diante de nós, os assuntos imaginários são vistos com o olho da mente e desenhamos o que vemos. É exatamente isso. Ela diz que realmente nós desenhamos o que vemos, beleza? Então aqui tem vários exercícios, a gente vai trabalhar esses exercícios, vocês vão ver como é legal. Mas vamos lá, a primeira coisa que ela pede é o seguinte, se familiarizar com o material de trabalho, que é papel, lápis, borracha. E vamos lá, eu tenho aqui meu lápis, então é o seguinte, o primeiro passo que ela pede pra gente é o seguinte, vamos nos familiarizar fazendo linhas. Ela quer que a gente faça exercícios no papel em branco, porque ela fala o seguinte, nada mais temeroso e difícil ao aluno, ao estudante de artes, que um papel, uma folha em branco. Então ela diz que a ideia é que você se familiarize com o que você tem. Então isso aqui é um exercício só de... Eu acho que, ao meu ver, vou até tirar aqui ao meu ver, é só um exercício de traço para que você liberte um pouco a mão mesmo traçado. Então ela fala que ela quer que a gente... assim, ó, galera, eu tô relendo o livro, eu já li esse livro há muitos anos atrás. Estou relendo ele, vou tentar transcrever todos os exercícios para a gente começar a fazer agora do zero e realmente aprender a fazer um desenho realista bem feito de retrato. Eu vou refazer os exercícios com vocês. Minha ideia até era chamar um aluno para fazer, só que às vezes poderia acontecer do aluno não poder vir para cá para desenhar junto comigo no momento que eu estivesse livre para fazer aula. Então eu pensei, eu acho melhor eu fazer, mesmo que eu, como tendo um pouco mais de experiência do que a maioria de vocês, então acho melhor eu fazer mesmo, vai ser mais interessante se eu fizer, porque eu vou conseguir controlar melhor as aulas. Mas vamos lá. Ela pede que a gente vá percorrer o papel com linhas horizontais e verticais, sem tirar o papel, ou sem tirar o lápis do papel, percorrendo todo o papel. Então vocês vão fazer aí, ó, linhas horizontais e verticais, tentando não tirar o lápis do papel. É só uma maneira de, passando por dentro do papel, passando por cima de umas linhas de outras, trabalhar sempre, ângulos retos, olha aí, o máximo que vocês puderem, certo? São só exercícios de tentar sobrepor linhas, às vezes linhas mais escuras, às vezes uma linha um pouco mais suave. O importante é que a gente desprenda a mão fazendo linhas para a direita, para a esquerda. É só uma maneira de desprender mesmo a mão. Ela pede para fazer esse exercício e repetir algumas vezes, não só com linha vertical e horizontal, mas também com curvas e linhas em diagonal, beleza? Vou pegar mais um papel aqui. Eu vou usar o mesmo papel? Vou usar o mesmo papel aqui. Vou fazer com linhas... ela fala com losangos, linhas de diagonais e círculos. Então vou lá, vou tentar fazer a mesma coisa. Linha vertical, linha diagonal, linha horizontal, linha vertical, linha horizontal, vertical, e assim vai. É um exercício
de libertação de movimento mesmo, do traço. Só um exercício. Nada demais. É só para desprender nós, como alunos, do medo de riscar no papel. É simplesmente isso aí. Eu gosto disso. É só um exercício rápido. Nada que leve mais de 2, 3, 5 minutos fazendo. Fazer algumas linhas, algumas curvas. Ó. Círculos. Ovais. Losangos. E por aí vai. Só exercício, galera. Só exercício. Vamos soltar a mão. É soltar a linha. Isso é bom, é um movimento bom. Gostei. Deixa aqui. Tem nosso papel. Vamos lá. Bom, esse é uma atividade. Essa é uma atividade. Só que ela trabalha o seguinte. Aí ela deixa aqui. Ela faz o seguinte. Ela pede que antes de começar, de fato, os desenhos dos exercícios do livro de desenhando com o lado direito do cérebro, ela pede que nós, como alunos, façam 4 desenhos. 4 desenhos e vamos guardá-los para o início das aulas. Esses são os primeiros desenhos, as primeiras atividades, antes de começar, de fato, a transcrição do lado esquerdo para o lado direito. E seria o seguinte, vamos lá, desenho 1. Coloquem do lado do papel de vocês, desenho 1. E esse primeiro desenho é o seguinte: desenhe uma pessoa sem olhar para ninguém, apenas isso. Bom, desenhe uma pessoa sem olhar para ninguém, apenas isso. Para mim, que já tenho uma noção do desenho, eu acho que o desenho vai sair assim um pouco, vai sair um pouco legal para mim que já gosto de desenhar e tudo mais. Mas de qualquer forma, eu vou tentar fazer um desenho. É um desenho, talvez até eu acelere isso aí. Mas ela disse que é um desenho que você pode fazer em 15 a 20 minutos, talvez um pouco mais que isso, talvez um pouco menos, mas não precisa de muito. Então vamos lá. Desenhe uma pessoa sem olhar para ninguém. Vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Estou começando que nem vocês. Desenhe uma pessoa sem olhar para ninguém. Como seria esse desenho meu de uma pessoa sem olhar para ninguém? Tentar usar aqui a criatividade. Ela não diz como é também, né? Ela só diz desenho uma pessoa. Então não existe um tipo, um modelo específico. É só desenhar uma pessoa, né? Então vamos desenhar uma pessoa. Para mim que já desenho, né? Eu acho que é um pouco mais, vai ser um pouco mais fácil esse. Mas beleza, eu não vou me esmeirar tanto também não. Vou tentar fazer de uma maneira mais simples, básica. Só para representar uma pessoa.
tentando não pensar nas formas geométricas, tentando fazer da maneira mais desenhar uma pessoa. Galera, é o seguinte também, não se influencie pelo meu desenho não. Eu desenho uma pessoa aqui desse jeito, eu quis fazer uma pessoa, uma mulher aqui sentada, mas não é porque eu fiz isso aqui que vocês têm que repetir isso aqui, certo? Façam o que vocês acharem legal. Desenho uma pessoa, é simples assim. Pronto, então esse é o primeiro desenho, desenho uma pessoa. Pra mim aqui já tá beleza. A cabeça ficou um pouco maior que o corpo, eu acho. Também não quis medir nada, nem proporcionalizar nada. Eu quis fazer de uma maneira mais livre, bem livre. Então desenho uma pessoa. Tentando deixar o mais livre possível, o mais solto possível o desenho, sem muita precisão. E esse vai ser o meu primeiro desenho aqui dos exercícios. Tá aqui, desenho 1. Vamos para o desenho 2, beleza? Desenho 2, vamos lá. A cabeça ficou desproporcional, mas tudo bem. Desenho 2 é o seguinte, ela desenha alguém somente a cabeça. Ela quer que você desenhe a cabeça de alguém. Pode ser alguém ao seu lado, vendo televisão, dormindo ou a si mesmo olhando no espelho. Não use uma foto como modelo. Ela quer que você use um espelho. Bom, se eu olhar um espelho aqui e for me desenhar, eu posso fazer isso, eu acho que vai ficar bem legal o desenho aqui, né? Então eu vou tentar. Queria me desenhar. Ia pegar um. Ia pegar um personagem aqui, olhar para ele e desenhar. Seria até mais fácil. Olha um personagem e desenho. Deixa eu ver. Alguém que eu possa colocar aqui para desenhar. Vou pegar aqui. Já sei o que eu vou fazer. Tem uma cabeça livre aqui para mim. A cabeça do Robocop. Enterbei, vou botar aqui. Estou olhando para ele e vou desenhar. Então, vou fazer isso. Melhor do que olhar uma pessoa. Né? Não tem ninguém para olhar aqui para desenhar mesmo. E não quero me olhar no espelho não, porque eu acho que eu vou perder muito tempo fazendo. Fazer de conta que esse cara tá aqui do meu lado. Fazer de conta que ele tá aqui e aí eu vou desenhar ele. Vamos lá? Vamos desenhar. Vou ver um ângulo bom. Esse é um ângulo bom. Tentar também fazer não com muita precisão. E como eu disse a vocês, o interessante desse exercício aqui é o que vocês vão fazer. Mas eu vou desenhar aqui também para não deixar em branco esses exercícios. Esses exercícios são importantes, muito importantes para o processo de aprendizado de vocês. Então, no meu caso aqui tem um pouco mais de complexidade, eu sei que vocês não vão ter um Robocop aí do lado de vocês, mas vocês podem desenhar, sei lá, o pai, a mãe, o amigo, a mulher, o marido, o irmão, qualquer pessoa que estiver do lado de vocês podem fazer o desenho, não tem problema nenhum. É um desenho rápido, como ela diz, é um desenho que pode durar em média de 5, 10, 15, 20 minutos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos.
mas nada muito longe disso. É só para guardar, são os desenhos iniciais. É a base de todo esse processo de trabalho de vocês, de modalidade, de mudança de modalidade do lado E para o lado D. Então é preciso que vocês tenham esses desenhos inicialmente guardados para que façam a comparação no final. Tudo bem que aqui, como eu disse a vocês, né, eu já tenho uma prática, apesar de eu não estar desenhando todos os dias a mesma coisa ou com essa finalidade de melhorar o meu desenho de percepção, eu já tenho uma noção de desenho, tenho uma boa noção de desenho, então para mim é mais fácil, mas é melhor fazer um desenho do que não fazer aqui, do que tentar esperar um aluno ou alguém para que eu possa dar essa aula para vocês. Então eu prefiro fazer aqui, me organizar no meu tempo e fazer o desenho para que a gente consiga passar esse conhecimento aqui para vocês, que eu acho que vai ser de grande valia esse entendimento da mudança de modalidade lado E para o lado D. Lembrando que isso aqui para mim é a base total para quem quer realmente aprender a desenhar, quem quer melhorar a percepção do desenho. Para mim isso aqui é realmente a base total, assim, sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Eu não quero nem sombrear, porque se eu sombrear aqui... Mas eu vou dar uma sombra, um acabamento rápido. Tentar deixar ele aqui bonitinho, um pouco finalizado, mesmo que de maneira rápida. Tentar fazer essas nuances aqui, mesmo que suavemente, mas pelo menos eu vou ter aqui como referência meu Robocop aqui para começar essas nossas atividades aqui. São 4 exercícios, esse aqui é o segundo desenho. Vocês vão fazer esse desenho, esses desenhos são bastante importantes para esse processo inicial de mudança. Vocês vão ter um ponto de partida do nível de percepção visual de vocês para até onde nós podemos chegar, porque essa é a ideia. Tanto que ela fala sobre os alunos que chegam aqui, na maioria das vezes não sabem desenhar nada, e essa é a ideia, são alunos que realmente têm aquela dificuldade em entender o que vão fazer, para a partir dali, ela com toda a explicação que ela vai mostrando ao longo do processo das atividades, o processo de progresso do curso, de desenvolvimento das atividades, fazer com que aquele aluno que chegou, que não desenhava nada, não conseguia sair do zero, ali, não saía do zero, aquele entendimento ali de entender o que está vendo, mas não conseguir transpor para a modalidade do lado E, fazer chegar a realmente, de fato, construir uma arte bonita de se ver, bem representada, no entendimento, e claro que ao longo do tempo, você treinando, se dedicando, a tendência é só melhorar cada vez mais e mais. Eu não vou sombrear totalmente, porque a ideia é que eu consiga fazer esses exercícios e vocês também vão fazer esse exercício aí. Eu estou fazendo isso aqui, galera, mas eu quero que vocês façam esse exercício. Antes de eu passar para o primeiro, de fato, o primeiro exercício para mudança de modalidade, vocês vão fazer esses exercícios aqui, hein? Vocês vão fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo. Isso aqui para mim é como se fosse um incentivo para vocês. E bom para mim também, que já é um treino, né? Nunca mais parei para olhar e desenhar nada assim. Tem que todo dia eu desenho, né, galera? Todos os dias eu desenho um pouco, nem que seja um pouco que seja, todos os dias eu desenho. Não deixei de exercitar. Não zerei assim a prática, né? A grosso modo falando, não parei totalmente de fazer.
mas realmente a proposta do livro é esse tipo de desenho com mais cuidado, de observação, e fazer um trabalho mais apurado, mais completo, com mais requinte, bem finalizado. Eu realmente há muito tempo não faço nada, nunca mais fiz nada. Mas é isso. Meu Robocop aqui. Usando essa figura aqui da Enterbay, muito bem feita. Escala 1/4, um quarto de escala, chama. Um amortecedor aqui. Pronto. A ideia, não usem fotografia, nesse caso não usem fotografia. Ela pede que nesse exercício realmente o aluno consiga fazer olhando uma pessoa ou o espelho. Se vocês não tiverem ninguém aí, vocês podem pegar o espelho e fazer, não tem problema nenhum. Eu já fiz um desenho meu de espelho há muitos anos atrás, eu lembro, ficou massa. Eu guardei o desenho, não sei se eu tenho ele ainda, mas se eu encontrar eu trago para vocês verem. Mas essa é a ideia, vocês se depararem com essa dificuldade de desenhar um retrato, mesmo vocês não sabendo fazer nada, mesmo que você diga assim, não, eu não sei fazer, eu não sei desenhar um retrato. Não, vamos lá, vamos fazer, essa é a ideia. Vamos pegar esse nível que você está e vamos ver até onde que a gente consegue elevar ele, para ver se vocês conseguem alcançar o que ela chama de mudança total de modalidade do lado E para o lado D. Então, aqui meu Alex Murphy. Tá bom, esse é o segundo desenho. Então tem um segundo desenho. Dá mais um volume aqui embaixo, só para deixar mais bonitinho. Esse lápis é um 3B da Faber-Castell. Estou conseguindo umas nuances de volumetria boas. Não precisa muito não. Pronto, já passei um bom tempo com ele. Segundo desenho, ok. Segundo desenho, ok. Vou botar aqui. Desenho 2. Desenho 2. Vamos ao desenho 3. Qual será o desenho 3? Bom, desenho 3. Guardar a cabeça. Depois eu guardo. Desenho 3. Bom, o desenho 3 é o seguinte, a proposta é desenhe sua própria mão na posição que achar melhor. Aí tá, se você é destro, você desenha a mão esquerda, se você for canhoto, você desenha a mão direita. Então, minha mão tem calo e tudo aqui. Vamos lá, vou tentar desenhar, vou colocar ela em uma pose que seja chata. Essa é uma pose chata aqui, de um jeito em que eu possa ver os dedos. Pronto, aqui é uma pose chata. Eu consigo ver os dedos. A mão de figa, pronto aí. Vou formar uma figa aqui e vou desenhar. Vocês vão pensar da melhor maneira que vocês acharem que seja legal. Eu vou olhar a mão de vocês e vou desenhar, beleza? Vou botar o ângulo que eu quero aqui, pronto, e vou desenhar. Desenho 3 esse. Desenho 3. Vamos lá, desenho da mão. Então vamos lá. Vou tentar fazer bem rapidinho também. O problema é que eu desenhando isso aqui, eu meio que compreendo o que é preciso para que eu consiga fazer uma boa representação. Mas eu prefiro eu fazer, como eu disse, né? Só repetindo aqui. Posso até estar sendo chato aí, mas é só para lembrar vocês. Eu prefiro fazer eu mesmo os desenhos do que esperar um aluno, porque pode ser que não coincida de eu tentar fazer com um aluno aqui, que seria mais interessante.
eu mostrar o processo de desenvolvimento de um aluno que não sabe desenhar nada, até conseguir realmente de fato fazer alguma coisa legal, mas pode ser que isso demore, porque eu não sei exatamente como é que poderia ser os horários de algum aluno que possa vir, então eu preferi eu mesmo fazer, a preferência é minha, eu mesmo fazer os desenhos, para que a gente não tenha que sofrer com esse problema, essas eventualidades e acontecer de não bater os horários. Mas enfim, é isso aí. Mesmo que o meu desenho não fique tão lindo ou fique bonito demais para você, não se incomode, é só um desenho e faça você aí a sua parte, que eu vou fazendo aqui e a gente vai ver o que, é que vai dar no final. Eu espero que realmente o processo consiga, que você consiga ajustar esse processo mentalmente e consiga fazer, executando essa proposta. Consiga realmente se desprender do lado esquerdo e vá para o lado direito, a modalidade do lado direito. Fazendo o último dedo aqui, unhas sem cortar direito, isso aí. É um puxão de orelha que eu dou em mim mesmo, mas tudo bem. Não precisa vocês falarem não, eu já tô vendo daqui. Pronto. Aqui embaixo o final da palma da mão. Aconteceu um detalhe aqui, foi que a memória acabou. E olha que eu apaguei coisa pra caramba pra gravar essas aulas, mas enfim. A memória acabou e eu acabei terminando o desenho sem vocês verem, né? Mas pelo menos tá aqui. Tô mostrando a vocês ele aqui pronto. E terceiro desenho, que é o desenho da sua própria mão na posição que achar melhor, beleza? Vamos para o quarto desenho agora. Quarto e último desenho, que é o seguinte. Quarto desenho. Desenhe uma cadeira olhando uma cadeira verdadeira, não uma foto. A professora que ela quer, a Beth, ela quer que você exercite a ideia da observação. Então eu peguei uns banquinhos que eu tenho aqui, os banquinhos branquinhos, que ficam encaixados um em cima do outro, tem uns 4 banquinhos aqui, um tamboretezinho só que de plástico, né? Banquinho de praia. E vou desenhar eles, que são os bancos que eu tenho aqui, não tem problema. Qualquer cadeira que você tiver em casa e que você possa olhar para ela, lembrando, não use uma foto, essa cadeira é verdadeira. Então estou olhando ali a cadeira e vou desenhar ela aqui, que é o seguinte, ó, o tampo dela não é tão quadrado, é meio arredondado. Tem um pouco de forma quadrada ao redor, mas é meio arredondado. Eu vou imaginar aqui que é um oval aqui, mais ou menos com essa abertura. No centro tem um furinho aqui. E aí vai, eu tenho as laterais, eu vou olhar e vou tentar reproduzir esses banquinhos que eu tenho aqui. Nessa também, nesse mesmo estilo, nesse mesmo processo de não demorar muito. A ideia é fazer junto com vocês aqui, para que vocês tenham um exercício de apoio, vocês saberem o que vocês vão fazer também. Então eu vou fazer de uma maneira também um pouco dinâmica, porque se eu for parar para desenhar realmente aqui os banquinhos, eu vou querer me dedicar, eu vou olhar com cuidado, e não é essa a ideia. Ela quer ver em que ponto de partida você está fazendo um desenho que não demore mais que 20 minutos. 15 ou 20 minutos, se precisar um pouco mais também não tem problema, faça o tempo que vocês acharem que precisar. Eu estou tentando forçar o meu tempo também para que eu consiga fazer algo realmente mais dinâmico, que se eu for parar para fazer com cuidado, talvez eu faça com uma qualidade boa, um pouco além do esperado de um aluno que está começando agora. Então a minha ideia é acelerar pelo menos no tempo para mim, para que eu consiga representar isso, pelo menos, né? Pelo menos é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tô falando demais aqui, nem tem necessidade. Vamos lá.
essa parte de trás. Estou tentando reproduzir exatamente como eu estou vendo aqui os banquinhos estão na minha frente. Aqui tem a primeira tela, então tem 2, 3, 4. Aqui ele tem um detalhezinho do pezinho, e outro, 2, 3, 4. Assim, pronto. 1, 2, 3, 4. Aqui também 1, 2, 3, 4. Aí tem esse detalhe aqui. 1, 2, 3 e não deu no papel, né? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui a parte de trás. Aqui também eu vejo os pedaços. Vejo aqui. Aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 aqui embaixo. Pronto, acho que é isso. Desenhe uma cadeira. Essa é a proposta. Desenhe uma cadeira observando. Desenho 4. Desenho 4. E agora é o seguinte, aí ela pede que... Pronto, tem aqui os 4 desenhos, né? Tem o desenho da cadeira, o desenho da mão, o desenho do rosto, a cabeça, que eu usei o Robocop aqui, e o desenho do corpo humano. Então, assim, o que ela pede ao final, que é o seguinte, nas costas de cada um desses desenhos daqui, eu vou anotar a minha opinião sobre o mesmo, o que foi que me agradou, o que foi que não agradou, o que é que eu achei que foi interessante aqui, o que é que eu achei que poderia melhorar. Então, nesse caso aqui do meu mesmo, eu achei que a cabeça está um pouco maior do que o corpo, está um pouco desproporcional. Eu achei que também a volumetria não está tão legal, poderia ficar um pouco melhor. Por outro lado, eu achei que o formato do corpo humano está interessante, consegui fazer a mesma inclinação do rosto. Então, assim, são pontos positivos e negativos do que eu achar que é para o meu desenho. Esse aqui do rosto. Deixa eu pegar o rosto aqui. Então, o rosto eu achei que eu consegui ajustar bem as coisas no lugar, o que era o olho, o que era o nariz, o que era a boca. Essa parte da estrutura aqui eu achei que eu poderia ter me dedicado um pouco mais, ficou um pouco meio fora da... Mas enfim, né, a textura eu achei que ficou também, deixou a desejar. Não fiz os vasos aqui, ó, tem umas veinhas assim, ó. Acabei que não percebi, não sei se vocês estão olhando, tem uns vasos assim, é bem interessante essa representação. Mas eu não consegui fazer, né, aqui, ó. Mas tudo bem. Achei que proporcionalmente os olhos, o nariz e a boca ficou legal. Eu vi foi uma manchinha aqui, eu não sei se é dele ou veio depois. Eu acho que é do próprio boneco. Olha lá, hein, pelo amor de Deus. Beijo, pelo amor de Deus. A mão que vocês não viram terminar, né? Mas eu gostei do posicionamento dos dedos. Eu gostei que eu trabalhei muito essas rugas, né, esses detalhes de rugas aqui, de dobras. Eu achei legal. O volume eu não achei tão bom. As linhas ficaram um pouco, deixou a desejar também, muita linha. Mas é isso, né, galera? Eu disse, eu tô fazendo um pouco acelerado para poder ter, assim, tipo, ter algum problema também, para não ficar tão bonitinho. Se eu fizesse com mais tempo, vocês podem fazer com calma, não tem problema nenhum. Esse desenho 4 já não fiz nem sombra, então acho que isso foi um ponto a desejar. Achei que tem uma inclinação errada aqui, ó, comparado ao restante da forma. Também não gostei muito, talvez pelo fato de eu ter feito um pouco rápido ou não, talvez meu olho não enxergou, deveria enxergar. Mas eu gostei que eu consigo ter a sensação dos 4 banquinhos aqui. Gostei de algumas inclinações, gostei da elipse, achei que foi legal. Então tudo que eu achei que foi legal, eu vou colocar no fundo do desenho, beleza? Então esses são os primeiros exercícios, essas são as nossas primeiras atividades e é isso aí. Então, galera, por hoje vai ser isso aí. Fizemos esses 4 exercícios. Eu dei essa introdução para vocês aí a respeito do que seria desenhando com o lado direito do cérebro. Temos esses 4 trabalhos aqui. Separe o desenho de vocês. Coloca atrás do desenho de vocês o que é que vocês acharam, que ficou legal, o que não ficou legal.
Eu vou tentar gravar logo a outra aula, não sei se vou conseguir agora por causa do horário, mas eu vou fazer o mais rápido possível, já para poder editar e jogar aqui também para vocês. E aí vamos de fato começar a fazer os exercícios que vão transportar o seu entendimento do que você vê, do que você observa, da modalidade E, que é essa modalidade do exato, do descritivo, do que dá nome às coisas, para o lado D, que é o lado que a gente precisa exercitar, que é somente o lado da percepção e do entendimento visual. Essa é a ideia. Quer desenhar um retrato bem realista, quer fazer algo bem realista, é como eu li naquele trecho do livro, aquele pequeno trecho do livro que ela fala o seguinte, que é simplesmente isso daí. O que você faz, independente do que seja, sempre o entendimento é o mesmo. Você conseguir desenhar um retrato, desenhar uma paisagem, uma natureza morta, não importa. O que você observa é sempre, o entendimento é sempre o mesmo. Para fazer o seu nível de interpretação, de percepção visual, para o que você faz que você acha que é fácil, para o que é difícil, é sempre o mesmo. Basta você conseguir mudar essa chave, mudar esse entendimento de que a modalidade E e o D tem essa diferença, mas você tem que entender como simplesmente uma coisa só. Na próxima aula, de fato, vamos começar os exercícios que vão exatamente mudar você dessa modalidade. Beleza? Treina aí, não deixa de fazer não. Manda para mim, entra no grupo do Telegram, manda lá, eu quero ver se você está exercitando realmente. Pode fazer de qualquer jeito, do jeito que você achar melhor, de qualquer jeito. Do jeito que você achar melhor, faz o exercício, treina, porque é importante esse desenho bem no início e deixar ele lá registrado para que quando a gente veja a evolução, a gente consiga mostrar o que foi que aconteceu, essa evolução de maneira para registrar, de maneira fácil lá para registrar. Beleza? Um cheiro para todo mundo aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.